Pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à segunda parte do evento. Quem vai passar algumas informações agora para nós aqui é o Reinaldo, da Telebrás. Tem algumas novidades, algumas respostas aí, algumas perguntas e questionamentos que já muitos de vocês já fizeram aí hoje de manhã. E ele vai fazer uma apresentação agora para nós, tá? Alô, boa tarde a todos. Alô, alô, alô. Funcionando. Meu nome é Reinaldo Camargo, trabalho para a Telebrás, atuo na empresa já há 4 anos como gerente de planejamento técnico e agradeço primeiro o convite para a gente estar fazendo essa apresentação para vocês. E até um pouco mais, diria até um pouco mais feliz pelo eu ter conseguido, eu espero aqui, encaixar o nosso tema em várias das dúvidas que foram trazidas no período da manhã por vocês. Tá? Eu vou mais ou menos direto ao ponto, né? Mas sempre nas apresentações a gente procura falar um pouco da Telebrás. Não estou com slide aqui, mostrando o histórico, muitos de vocês conhecem a Telebrás, né? Aquela empresa já criada lá no início da década de 70, né? Que foi a empresa holding do sistema Telebrás, que em 98 foi privatizado, né? Eu gosto sempre de dar esse recado inicial, porque a Telebrás de hoje é diferente daquela Telebrás. Muitos lembram, inclusive, das operadoras que compunham o sistema Telebrás, né? Muitos ainda se referem regionalmente, né? A Telerge, a Telesp, a partes das operadoras privadas hoje que compõem essas operadoras. Mas a Telebrás, a partir de 2010, ela passou a ter uma função muito específica. Ela foi reativada, né? A empresa, desde 98, deixou de existir fisicamente, ainda existia juridicamente com algumas pessoas, e em 2010 foi recriada pelo decreto 7175, que estabelece o Plano Nacional de Banda Larga. E daí temos a Telebrás com a função designada pelo governo federal de ser um dos agentes fomentadores da banda larga no país. Então, a empresa, naquele ano, começou a se planejar sem nenhum ativo, né? Nós só tínhamos, às vezes eu brinco, só tínhamos ainda o logo da empresa, da Telebrás, e começou a construir a sua rede, o seu backbone nacional, que eu vou falar um pouco, um backbone de fibras óticas, que hoje abrange praticamente todo o país em fibras óticas, os seus acessos, que nós chamamos de backhaul, via as tecnologias de fibras óticas e rádio, e assim por diante. Então, nós vimos, ao longo desses últimos 4 anos, construindo essa infraestrutura, essa rede, e com foco muito forte na disseminação da banda larga. Tanto é que grande parte, hoje, dos clientes da Telebrás são pequenos e médios provedores de internet, e, mais recentemente, até as grandes operadoras que têm interesse em usar a nossa rede, o nosso backbone, que é, efetivamente, uma infraestrutura de redundância, de alta qualidade, até para uso deles próprios. Então, esse é um breve histórico da Telebrás. Dito isso, eu vou passar o tema da apresentação. O nosso tópico aqui é redes colaborativas. Confesso que não fui eu que escolhi o tema, mas eu estenderia o colaborativas para vocês, dizendo que, e a gente já vai explicar, redes compartilhadas. Tá? Então, pensem no colaborativa como compartilhada. E esse, acho que é o ponto principal da nossa apresentação. Nós tivemos aliás, várias apresentações, o representante da Anatel aqui, o nosso colega Carlos do CPQD,
o Eduardo aqui pela Teleco descreveram muito brilhantemente todas as questões das faixas. Eu mesmo fiz isso aqui para ter uma ideia, né? Então, quando a gente olha em 2,5 GB, o que está sendo leiloado, e você olha, você tem basicamente as operadoras hoje que compõem, relembrando, né, que lá o representante da Anatel nos falou que essas operadoras elas não participarão, não poderão participar. E as duas subfaixas aqui, na verdade, as 3 subfaixas da 2.500, a T e a U, dentro da subfaixa com 15 mais 35 MHz, como novamente já foi explicado, e a subfaixa P em FTD. Né? Para aqueles... e eu sempre procuro, apesar de ser engenheiro, aqueles que, nas siglas e nomenclaturas, né, só lembrando, né, o FTD é a tecnologia de divisão por frequência. Então, o que a gente tem aqui? Você tem, na verdade, você usa um canal de uplink, um canal de downlink. Quando você transmite os dados nesse tipo de tecnologia, você usa, e você olha aqui claramente a subfaixa P, em que você tem uma parte da subfaixa em 5 MHz para o downlink, e a outra parte da subfaixa para o uplink. Então, isso que se caracteriza a tecnologia FTD, por isso que é dividido. A maior faixa, ela está em cima da divisão por tempo. Quer dizer, você usa o mesmo canal para receber e transmitir. E daí os pacotes eles são distribuídos no tempo de acordo com a priorização. Pensando friamente em tecnologia, qual é e eu não estou defendendo nenhuma, nem outra, nem um licenciamento, nem outro, mas a vantagem que você tem no TDD, na divisão por tempo, é que você tem uma flexibilidade de você ajustar a alocação do teu canal de up and down. Tá? Então, é só um bit aí de informação para vocês que diferencia essas faixas. Obviamente, a questão da disponibilidade, né, em megahertz é importante também. Bom, não vou entrar muito nesse detalhe, mas acho que eu quis deixar só para a gente ter uma visualização disso. Se falou também da divisão da 2,5 nessas duas. Eu, particularmente, me concentrei nas subfaixas T e U, que são as maiores, de 15 e 35. Isso é uma plotagem do país em azul aqui. Todos os municípios do país em azul que têm disponibilidade. Então, como a gente pode ver claramente, a gente tem a maior parte do país, municípios e suas sedes com disponibilidade da frequência. O que aparece aqui em branco são justamente as localidades já utilizadas. E, como já foi dito, nós temos duas operadoras hoje, a Sky e a ON, que arremataram essas regiões nessas duas faixas. Por isso que a gente não tem a disponibilidade em 2,5. Podemos, como foi também apresentado, olhar na faixa de 1.9 e a própria 1.8. Tá? E eu aproveitei e plotei aqui, falei para vocês, o backbone da Telebrás. Então, em azul, a atual rede de fibras óticas da Telebrás. É uma rede de alta capacidade em anel, formada por uma infraestrutura própria da empresa, tanto as fibras óticas como suas mais de 300 estações. Ela hoje provê capacidades em muitos trechos acima de 100 GB para comunicação dentro do nosso backbone. Bom, quando a gente fala na parte de rádio, eu não vou me estender isso, era uma dúvida também, quando a gente discute dentro da empresa, quanto efetivamente nós vamos poder utilizar. Né? Quando você pensa num elemento, e o Carlos explicou muito bem tecnicamente todos os detalhes,
Você pensa numa Node B, quer dizer, uma estação tradicional de um LTE, ou mesmo de uma operadora celular. A gente fez um cálculo muito por cima, né? Você imagina, porque são 3 setores, né? Numa Node B dessa, você tem uma disponibilidade de 15 MHz. E daí reitero o que o Carlos falou, né? A matemática, ela nunca é simples, ela depende de várias condições de configuração que você vai querer fazer na sua rede. Mas imaginemos que eu quero pegar um setor desse e calcular exatamente quantos assinantes eu poderia atender. Aí nós fizemos um cálculo aqui, tem vários percentuais, mas 600 assinantes, palavra-chave concorrentes, né? Não é simultâneos, então você imagina que nem todas as pessoas vão estar fazendo o download daquele vídeo naquele segundo, então são concorrentes. Essa taxa, ela normalmente, aliás, vocês que são provedores sabem disso, ela é multiplicada aí por fator de 10, às vezes até mais. Então, esse número aqui de assinantes ele pode subir. Nós fizemos um cálculo bem simples aqui do que seria um serviço entrante aqui de 2 MB de download, 256 de upload, e, finalmente, uma ideia de quanto eu teria de backhaul saindo de uma estação dessa, de uma Node B, na faixa de 100 MB. Tá? Bom, um fato importante é o seguinte, também já foi apresentado, essa não é a única tecnologia. Se perguntou muito aqui sobre outras tecnologias, não só do fator LTE, mas a tecnologia de acesso. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma outra tecnologia, a tecnologia de metrocell. Tá? Então, você pega como se fosse um setor daquele da Node B e utiliza direcionando aquele setor. Hoje você tem situações em que você, com antenas até razoavelmente pequenas, você consegue fazer esse mesmo trabalho. Então, a gente imagina uma localidade que você tem um ponto de concentração bem direcionado específico, uma rua, por exemplo, que tem uma direção só, pode ser uma tecnologia. Qual é a outra vantagem numa tecnologia dessa? A gente não precisa pensar naquelas grandes torres para transmissão. Então, você pode facilmente fazer uma infraestrutura entrante que vai ser reutilizada, quer dizer, você não, depois que você migrar isso, pode migrar para uma estrutura bem maior, de uma Node B, mas você pode iniciar o serviço com atendimento específico em alguma área da cidade. Aqui para o nosso, e vocês veem, tem algumas figuras aqui que não são brasileiras, até para, mas a gente vê exemplos que são típicos do país, né? Lá um poste de iluminação, né? Então uma parceria com uma distribuidora, uma concessionária local que você possa compartilhar essa área, sistemas de segurança e o próprio equipamento, tem diversos fabricantes, ele normalmente é um equipamento compacto. Então, você pode ter uma infraestrutura dessa disponibilizada. Uma informação importante, esse tipo de metrocell, femtocell, tem diversos tamanhos e nomenclaturas, tem uma isenção do Fistel. Tá? Então, é uma coisa que vale a pena vocês olharem, verificarem. Tá? O preço não só o preço de entrada dela, como a questão operacional, né? A gente tem que pensar em custos operacionais lá para frente. Quanto de licença você vai pagar? Se você botar uma Node B, isso até é uma experiência que a Telebrás tem, né? De alugar um site, né? A gente não tem todos os nossos sites próprios da Telebrás, mas é uma coisa importante. E licenciamento, como Fistel, são coisas que tem que estar, se falou muito no plano de negócios de cada um dos provedores ou que pretendem licenciar. Falando de backhaul, tá? Esse ponto também, eu acho que até a Telebrás pode contribuir significativamente para um projeto conjunto.
Tá? Então, vocês veem aqui, esse é o mapa, a plotagem de todas as estações próprias da Telebrás no país. Tá? Hoje são mais de 100 estações, com torres próprias da Telebrás, rádios, utilizamos rádio ponto a ponto de até 1 giga, e nós fazemos backhaul, inclusive fazemos backhaul para diversos clientes nossos que são provedores. Então, basicamente essa mesma estrutura de backhaul que nós hoje, a Telebrás já vende como serviço, já presta como serviço aos seus clientes, provedores e parceiros. Né? Vamos ter, logo no início de 2017, e fiquei feliz até de saber que o CPQD fez os testes lá com o backhaul de satélite. Vamos ter a disponibilidade do satélite da Telebrás em banda Ka, disponível em todo o território nacional, 54 GB de capacidade disponível para a gente estar distribuindo pelo território, estações Versat, que tranquilamente pode suportar uma carga de comunicação, ou seja, não haverá, com essas diversas estruturas, limitação para a gente estar atendendo um backhaul de uma estação como essa. Tá? Nem coloquei aqui porque é a natureza da Telebrás, fiz questão de botar o satélite e o rádio, mas, muito naturalmente, também lidamos com fibras óticas. Então, sabemos disso. A Telebrás hoje tem praticamente 20 grandes redes metropolitanas nesse país, continua construindo, ela provê backhaul de fibras óticas também, trabalha já com alguns provedores, inclusive, em parcerias para levar esse backhaul em regiões mais remotas do país. Cito, por exemplo, isso foi dito, inclusive divulgado na mídia, o trabalho que nós estamos fazendo lá na região norte do país, no Xingu, em que, em parceria com o governo do Pará, o governo federal, a gente está levando um backhaul de fibras óticas àquela região de Altamira, Vitória do Xingu, e toda aquela região hoje bastante desassistida. Também estamos expandindo o Amazonas, em breve, já no início de 2016, chegando a localidades remotas com fibra ótica do Amazonas, como Coari, por exemplo, Tefé, que são praticamente o coração da Amazônia. Ou seja, temos, no mínimo, 3 tecnologias aqui a oferecer como opções de backhaul para essa infraestrutura. Bom, eu vou voltar um pouquinho, e isso é interessante, e recomendo, porque é uma discussão grande sobre o papel, e não só a regulamentação da Anatel com relação às frequências, mas até o conceito de MVNO, né? Porque parte dessas licenças elas servirão para licenças SMP, de comunicação móvel. Tá? E já existe, inclusive, uma nomenclatura específica para termos e definições mais comuns no mercado internacional do que aqui, que é o famoso MVNO, né? Que é aquela empresa que utiliza... Alô. Então, eu coloquei essa definição. Alô, alô. Nada como rede de fio. Então, eu só coloquei essas definições porque eu vou pular rapidamente aqui para um desenho, que eu não vou nem entrar no detalhe, mas é um desenho que muitos conhecem, o que significa ser uma MVNO, ou uma autorizada de rede virtual. Tá?
que, no caso aqui do licenciamento, a gente deve ter talvez muitas empresas aqui pensando nessa modalidade. Essa modalidade, normalmente, se você pensar no LTE, é a modalidade em que a empresa ela pode adquirir a licença ou usar a licença de uma operadora vigente, normalmente o que se chama de uma operadora, uma operadora móvel, que a gente conhece, o SMP, e, a partir disso, ela utiliza essa infraestrutura. Nós temos alguns exemplos do Brasil dessa modalidade, em que algumas empresas, algumas seguradoras, alguns bancos usam essa infraestrutura para ter a sua própria marca, os seus clientes na parte celular. Essa é uma alternativa, mas é uma alternativa complexa, até para você pensar, mas uma operadora já tem essa infraestrutura, então será que vale a pena? Aí eu me remeto a esse slide aqui, e botei observação lá em cima, até algum questionamento. Por que o modelo EVNO, talvez, no Brasil, não tenha decolado? A gente vê muito na Europa, Estados Unidos. Existe uma complexidade muito grande de integrações que você tem que fazer com o que é chamado, e a gente vai falar de core da rede, né? Uma operadora celular que provê serviço de voz, ela tem diversos sistemas, e quando você fala de voz, você fala na parte de roaming, na parte de tarifação, interconexão. Então, é um processo extremamente complexo. Por isso que até talvez não exista um interesse das operadoras em ir muito à frente nesse processo. Ele é complexo para a operadora, é complexo para a MVNO, para a empresa que quer fazer e utilizar essa infraestrutura. Por que eu coloquei isso? Porque aqui vem a nossa proposta. Esse é um modelo simplificado do que seria uma MVNO. E daí, dentro daquele modelo, existe uma outra função ali dentro, que é conhecida no mercado como uma MVNE ou uma MVNA, ou seja, é um agregador, traz junto com uma infraestrutura própria e viabiliza essas empresas, essas MVNOs. Então, qual seria? Essa cadeia de valores aqui, ela está simplificada em função do negócio de dados. Quer dizer, eu tirei a parte de voz aqui. Então, eu estou imaginando que é uma licenciada SCM. Né? O que a Telebrás poderia vir a oferecer? Que é o core business da empresa. A questão da rede, a questão core da rede. Tá? Ainda a parte de acesso, que a gente chama de acesso do LTE, ela precisa ficar com o provedor, até porque ele vai participar do leilão, vai ter a sua licença. É debatível, inclusive, a questão da rede de acesso, né? A Telebrás poderia, não poderia, mas a rede de acesso tem que pertencer ao provedor, ou pode ser compartilhado, a gente vai falar rapidamente disso. E daí a parte de core, que foi dita aqui, que tem um custo, tem uma complexidade de implantação, a gente juntar isso e compartilhar. Né? E, finalmente, a parte de cadeia de valores, que daí faz parte do negócio de cada um dos provedores. Como é que você vai faturar o seu cliente, você vai fazer a reconciliação, o atendimento do cliente, seja via call center, via web, a divulgação da marca e a venda desse serviço. Como é que isso se solidifica? E daí eu botei alguns itens importantes, diria que seriam como premissas. Né? Então, nesse modelo, os provedores investiriam nas licenças, como eu já falei. A Telebrás pode auxiliar os parceiros na escolha das redes de acesso. A gente falou algumas tecnologias ali, até usando sua própria experiência. Algumas tecnologias como Macrocell e Metrocell. A Telebrás proveria essa infraestrutura do Core LTE, tá? Incluindo, e esse é um ponto importante, porque, além de ser um custo alto, é um trabalho grande, incluindo a parte de sistemas de suporte e operação,
que a empresa já possui, porque tem a rede própria, tem todo um monitoramento de rede que precisa fazer, abrangendo, como eu falei, inclusive o monitoramento da rede de acesso, das NodeBs ou dos elementos de acesso. Então, dentro desse Core LTE, a Telebrás disponibiliza, porque isso faz parte do Core LTE, a base que contém o registro desses assinantes, né? Então, a gente não vai escapar de ter o bom e velho SIM card, né? Que é a base de registro daquele terminal, seja ele um terminal móvel, seja ele um terminal fixo. Novamente, com a experiência da Telebrás, tendo essa base dentro, eu vou falar de uma estrutura dentro de um call center, com toda a redundância, todos os investimentos necessários para a confiabilidade dessa base, e possibilitará o estabelecimento de políticas de utilização desses serviços, que é um dos elementos que compõe também a parte de rede. Quer dizer, cada provedor vai ter sua política de uso, de serviço, essas políticas podem ser armazenadas nessa base e disponibilizadas dentro da infraestrutura. Qual é a ideia total? Que vocês tenham aí um elemento neutro, uma rede neutra em que vocês possam, até porque não é negócio, não é da Telebrás a prestação de serviço ao usuário final. A Telebrás ela não atua como prestador do usuário final. Então, vocês não tenham dúvida que existe uma neutralidade nesse sentido. Além do Core IP, a Telebrás hoje já provê, para muitos, inclusive provedores clientes, o próprio acesso da internet. Então, nós temos o acesso da internet, que vai ser provido por esse Core, e a disponibilidade de serviços de valor agregado. Foi falado, acho que pelo Carlos também. Hoje, essa arquitetura, inclusive, ela pode ser disponibilizada em nuvem, né? Então, dá uma flexibilidade, inclusive, para a gente oferecer alguns serviços mais avançados. Poderia se pensar no oferecimento de roaming entre provedores, né? Então, eu estou falando estritamente na questão de aplicações, mas nada impede. Roaming mobilidade, mesmo que seja mobilidade restrita, mas seria um dos serviços aí. E outro que a Telebrás vem trabalhando, que é a distribuição de conteúdo multimídia, conhecido no mercado como CDN. Tá? Então, esses são serviços agregados que normalmente têm um custo inicial muito alto e que a Telebrás poderia contribuir nesse processo. Aqueles que gostam de diagramas de rede, como funcionaria, então, uma configuração inicial da Telebrás seria, certamente, nós faríamos com um core redundante, utilizando, inclusive, infraestruturas da Telebrás hoje, não só do seu backbone, da sua rede, com data centers e redundância, a saída da internet da empresa que já existe, e daí o que a gente chama de agregadores, que fica numa camada mais embaixo, em que os elementos de acesso da rede de acesso, a NodeB ou os outros elementos, podem ser conectados a esses agregadores, são centralizados no nó de core da rede da Telebrás, e daquele nó saindo para a internet, ou possibilitando até, como eu já mencionei, a questão do roaming. Bom, esse aqui é o último desenho, mas eu procurei consolidar, não entrar muito no technical case, então, me perdoem aqui, mas as figurinhas é tentar dar o cenário do que a gente pode abranger com tudo isso. Então, um core de rede LTE com todas as funcionalidades, pode esquecer um pouco das siglas ali, mas são, como já foi mencionado, isso é uma padronização internacional. Então, elementos de entrada e saída no core para a internet, o HSS, aqueles que conheceram celular lá, como eu, lá no início lá do 2,5G, é o famoso HLR, coisas do tipo, mas não se preocupem com isso, até porque isso teria que ser uma preocupação da Telebrás nesse sentido. Então, esse core de rede, a parte de OSS, o monitoramento da rede, o backhaul, e daí os diversos provedores aqui, cada um com a sua infraestrutura ou um compartilhamento, como é esse modelo aqui. Então, foi discutido lá, você pode se associar com um provedor, pegar uma localidade, você tem frequências ou subfaixas diferentes, você pega aquele elemento de acesso e compartilha.
né? Eu gosto muito de usar o exemplo na empresa lá, uma cidade lá no oeste da Paraíba, inclusive a Telebrás está chegando perto lá, que é Cajazeiras, né? Aqueles que lembram do Dorico Paraguaçu, é aquela mesma, Cajazeiras, estamos chegando lá, e eu ontem pesquisando vi lá que nós temos 3 provedores em Cajazeiras. Cajazeiras tem 60 mil habitantes hoje e tem aproximadamente 5 mil pessoas já atendidas por esses 3 provedores, né? Ainda é tímido, né? Não chega a ser 10% da população, mas é uma oportunidade. Então, os 3 provedores lá de Cajazeiras podem... O backhaul da Telebrás já vai estar próximo lá de Cajazeiras, com um sistema desse radiante, não menosprezando Cajazeiras, mas não é uma cidade muito grande, quer dizer, a gente com um sistema irradiante lá, talvez 1 ou 2 Node Bs, a gente consiga cobrir a cidade inteira, e daí, com esse sistema de radiação, compartilhar essa rede lá em Cajazeiras, tá? Provedores mais sofisticados, eu não vou nem entrar no mérito aqui, mas a solução foi mencionada pelos colegas também na parte de IoT. Então, aplicações de internet das coisas vão estar disponíveis. É um grande, a gente vê no mercado, é um grande movimento. As próprias, lá em cima, as próprias MVNOs, eventualmente, licenciamento de imóvel em que se busque essa MVNO queira, tenha a rede de acesso e queira um core, é uma possibilidade que a gente pode oferecer. E, finalmente, aqueles provedores que têm uma infraestrutura já de rádio, de Wi-Fi, que pode ser agregada. Inclusive, pode ser agregada nessa infraestrutura de rádio, até dando um grande benefício, que é a parte de autenticação. A gente começa a usar dentro do core a qualidade, os serviços de valor agregado. Como eu falei, a Telebrás vem trabalhando em produtos como CDN, quer dizer, a gente pode trabalhar, inclusive, junto com os provedores para disponibilização de serviços mais avançados, serviços de streaming, distribuição de áudio e vídeo. E, novamente, acho que um grande mercado é a internet das coisas, né? A telesaúde e outras coisas que nós vemos que, principalmente, governos estaduais e municipais têm um grande interesse. Então, é um outro grande mercado que os provedores podem trabalhar. Enfim, essa era a minha mensagem para vocês. É uma proposta, tem muitas coisas que a gente pode explorar, até esqueci de falar aqui a questão do home, né? Falei de tudo, me entusiasmei, a parte de home também, de um provedor vindo numa outra região. Aí também, lembrando da nossa Cajazeiras, quando os meus amigos lá de Cajazeiras vierem lá para Brasília, e a gente tem um provedor parceiro aqui, eles vão poder usar os serviços lá de aplicações lá de Cajazeiras, enfim, a tia de Cajazeiras com seu equipamentozinho de telesaúde vai ser monitorada aqui em Brasília. Então, são grandes vantagens que isso pode trazer, tá? Esse tema é um tema muito longo, a gente poderia expandir aqui, mas a gente bota à disposição. Esse também é um plano de negócios da Telebrás. Eu acho que ele se viabiliza para a Telebrás. Muitos desses elementos estão sendo já tratados pela Telebrás, até porque, no seu projeto de satélite, muito dessa questão de mobilidade vai fazer parte do projeto, mas, para a Telebrás realmente abraçar, nós precisamos de um grupo razoável aqui de provedores, parceiros, para que a gente viabilize esse negócio. Eu ouvi muito hoje de manhã a questão realmente de viabilidade, né, do plano de negócios. Acho que é uma oportunidade. É a rede colaborativa, de certa maneira, que nós podemos trazer aqui para o 4G. Tá? É isso, pessoal. Agradeço, deixo aí meu contato, estamos à disposição, e não sei se a gente vai ter um tempinho aí para perguntas, mas está... Acho que deu uma estouradinha no tempo já. Se tiver alguma pergunta aí para fazer rápido, né? Dá tempo de fazer. Até gostaria de saber, o Paulo Cap esteve hoje de manhã, né, na mesa, se aproveitando
a presença da Telebrás aqui também, se tem alguma colocação que queira fazer sobre também o assunto. Tá. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Não, nem pretendia falar, ficar esperando se alguém tivesse alguma pergunta aqui especificamente, mas acho que o Reinaldo deixou bem claro que isso é quase como um ponto de partida, certo? E que sozinho, assim, um core não vai fazer nada sem o acesso, e o acesso não vai fazer nada sem o core. Também a gente viu que é muito difícil alguém, a menos que compre muitas e muitas licenças, de muitas e muitas cidades, consiga sustentar um core sozinho, sem ter uma estrutura de rede mais colaborativa ou compartilhada. Então, é isso que a gente veio propor aqui. Se colocou à disposição, montou um modelo, ainda não é um plano de negócio, porque depende muito da quantidade quantidade de interessados em compor essa estrutura, e isso é um plano de negócio que se faz de trás para frente. A gente tem que começar dizendo assim, quanto que um usuário se predispõe a gastar? Vamos supor que ele tenha R$70 por mês, e que eu saia dos R$70 por mês, que é quanto ele tem na carteira dele, não é quanto que eu quero que ele gaste, é quanto que ele tem para gastar. E de trás para frente a gente vai desenhando o negócio para ter uma ideia de quanto que a gente pode gastar e quanto que a gente vai ter que, literalmente, apertar os fornecedores para construir, para tornar essa ideia viável. Okay? Não é isso é uma coisa que não se constrói a partir da técnica, se constrói a partir do negócio em si. E vocês que conhecem o negócio de vocês. Então, tem gente que tem um ticket de uma localidade lá para o Mato Grosso, que tem um ticket rural que chega a R$600. Em compensação, tem outro que é numa periferia de uma cidade que o ticket é R$40. Então, depende quanto que cada usuário tem na carteira e quanto que a gente se predispõe a investir. Ok? Então, estamos à disposição para qualquer pergunta que vocês possam fazer aqui. Não. Então, vamos agradecer aqui a presença da Telebrás, o patrocínio da Telebrás, que contribuiu bastante para esse evento, e que as oportunidades vão surgindo, né? À medida com que os assuntos avançam, nós vamos percebendo aí que, embora ainda os equipamentos, os fabricantes ainda não estão preparados, mas vão surgindo negócios, e eu creio que para o futuro a gente tenha mais novidades aí, mais situações e oportunidades para todos nós provedores. Obrigado, Telebrás.